pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula do curso de Planejamento Estratégico para Empresas Júniores. E o nosso objetivo aqui é que vocês consigam ter uma visão geral do que é o planejamento estratégico. Então, essa nossa segunda aula, ela acaba sendo um pouquinho mais conceitual, porque a gente precisa entender alguns termos e alguns conceitos que vão nos clarificar o que é esse planejamento estratégico. E dentro desses conceitos, o que a gente precisa entender, primeiro, é o que é planejamento e o que é estratégia de forma separada, para que a gente consiga entender o que é o planejamento estratégico de fato. Então, o planejamento, ele pode ser entendido como um processo contínuo e dinâmico, que é formado por uma série de ações intencionais e que ocorrem de forma integrada. E esse conjunto de ações, ele é orientado para o alcance de um objetivo futuro. Então, esse objetivo futuro aqui, ele também já é pré-determinado. Então, eu já sei qual é o meu ponto de chegada, qual é o meu ponto B. E o que é estratégia? O conceito de estratégia, ele vai ser um pouco mais amplo do que o conceito de planejamento. Por quê? Porque o conceito de estratégia, ele pode ser aplicado em diversos cenários. Eu posso dizer que uma estratégia é um programa, uma política, um objetivo. Então, eu consigo aplicar esse conceito em diferentes enfoques. Não necessariamente a estratégia vai ser sempre a mesma coisa. Mas eu preciso entender que uma estratégia bem elaborada, ela proporciona à minha organização a capacidade de enfrentar o ambiente externo com maior eficácia. Ou seja, ela fortalece o posicionamento da organização e promove a superação dos desafios, das adversidades que essa organização está enfrentando. Então, a gente pode dizer que o planejamento estratégico é a ação de escolher estratégias de longo prazo que garantam a competitividade e a sobrevivência da nossa organização. O objetivo do planejamento estratégico se concentra em orientar e reorientar os negócios e produtos da empresa de modo a gerar lucros e crescimento satisfatório. Aqui é importante que a gente pense nessa geração de lucro, talvez não como uma geração de lucros em uma empresa que exerce atividade econômica. Mas quando a gente pensa em movimento empresa júnior e em empresa júnior, é importante que a gente tenha em mente que o valor que a gente arrecada enquanto empresa júnior, ele é reinvestido nos membros da EJ, ele é reinvestido em educação empreendedora. Então, também é importante pensar nesse ponto. E outro aspecto fundamental aqui, quando a gente fala de planejamento estratégico focado no cenário de empresa júnior, é que o ideal, o indicado, é que o planejamento estratégico da EJ acompanhe o planejamento estratégico da Rede Brasil. O que eu estou querendo dizer com isso? O nosso planejamento estratégico enquanto empresa júnior, ele precisa estar alinhado com o planejamento estratégico da rede, com as metas da rede. Então, se lá no meu planejamento estratégico da Brasil Júnior, né, que figura a nível nacional, eu tenho a orientação de que uma empresa júnior, para ser alto crescimento, precisa atingir a sua meta de faturamento, de projetos e de porcentagem de membros que executam. E se eu quero, né, se a minha visão para minha empresa júnior é atingir o alto crescimento, eu preciso ter essas 3 métricas do planejamento estratégico da rede dentro do planejamento estratégico da minha J. Claro, com os valores que a minha J precisa atingir, mas eu preciso considerar as mesmas diretrizes estratégicas. Preciso estar sempre... O planejamento estratégico da empresa júnior, ele precisa estar alinhado com o planejamento estratégico da Rede Brasil. E quais são as premissas, então, para a gente construir um bom planejamento estratégico? O primeiro ponto aqui é entender as necessidades do mercado. Então, eu preciso entender quais são as necessidades dos meus clientes, do meu time, e quais são as necessidades da sociedade. Porque qualquer empresa existe para satisfazer as demandas de alguém, seja a demanda do cliente, do time ou da sociedade. Então, eu preciso entender
Quais são essas necessidades? Por que as pessoas precisam da minha empresa? Como a minha empresa auxilia os seus clientes, o seu time e a sociedade? Quais são as necessidades desse público? No segundo ponto, a nossa segunda premissa é justamente conhecer o negócio. Então, eu preciso entender qual é o negócio da minha empresa júnior, onde a minha empresa júnior pretende chegar e quais são os meus objetivos estratégicos para que eu chegue na minha visão, no meu ponto B, que a gente vem falando ao longo das aulas. E o terceiro ponto, a terceira premissa, é o alinhamento cultural. Então, é importante que o planejamento estratégico da empresa júnior, ou de qualquer empresa também, esteja alinhado com a cultura da empresa, com o propósito, com a missão e com os valores. De nada adianta eu ter um planejamento estratégico que não está alinhado com a minha cultura, porque ele não vai fazer sentido para as pessoas que compõem a minha empresa. Ele não vai nem fazer sentido para o que a minha organização acredita. Então, é importante que o planejamento estratégico entenda as necessidades do mercado, que determine onde a organização queira chegar, mas também esteja alinhado com a cultura da EJ. E quais são os níveis de estratégia? Então, a gente tem 3 níveis de estratégia que é importante conhecer, que é um conceito relevante, porque lá, depois, nas próximas aulas, a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente faz o desdobramento do planejamento estratégico. Esses 3 níveis de estratégia são muito importantes para a gente entender como que é a aplicação prática do nosso planejamento. Então, o nosso primeiro nível, que fica no topo da pirâmide, é o nosso nível estratégico. O nível estratégico, ele vai dizer respeito ao futuro da empresa. O que se deseja alcançar, considerando um horizonte de longo prazo. Normalmente, ele é constituído por uma visão e por objetivos mais amplos, que não são muito detalhados ou desmembrados. Então, ele vai se resumir, o que a gente pode entender aqui, é que o nosso nível estratégico, ele se resume ao nosso planejamento estratégico. O nosso planejamento, ele não vai nos dar detalhes de como a gente vai executar ou de como a gente consegue desmembrar os nossos objetivos globais. Então, por isso que ele é o nosso nível estratégico. O desdobramento do nosso planejamento, ele ocorre nos outros níveis. O segundo nível, que é o nosso meio da pirâmide, é o nível tático. Aqui é onde acontece o desdobramento do nível estratégico em períodos menores, com ações que são mais tangíveis e métricas de prazo menor. Normalmente são métricas de médio prazo, enfim, dependendo do ciclo estratégico. E essas métricas e ações vão garantir o atingimento dos objetivos estratégicos da empresa. Normalmente, aqui a gente tem o que a gente tem atrelado aqui são métricas de resultado, de fato. Então, de fato, é o desdobramento do meu estratégico em partes menores. Então, por exemplo, se lá no meu nível estratégico eu tenho um objetivo que é atingir R$100 mil de faturamento, aqui no meu tático eu vou ter esse objetivo quebrado. Então, vai ser um valor menor em um período de tempo menor também. Então, são métricas de resultado aqui. E o nosso último nível é o nosso nível operacional. O nível operacional, ele compreende as ações e os esforços que são empreendidos no dia a dia de todo o time ou pelas áreas também. Apesar de ser um nível menos estratégico, ele é de extrema importância para que os objetivos dos outros 2 níveis sejam atingidos. Normalmente, o que a gente vai ter aqui são métricas de esforço. Então, seguindo o nosso exemplo, se eu tenho uma fatia menor de faturamento para atingir dentro de um período menor, quantos contatos o meu comercial precisa abrir? Quantos contratos eu preciso fechar para atingir aquele meu faturamento? Então, essas são as métricas de esforço que eu preciso fazer para atingir a minha métrica de resultado e, consequentemente, o meu objetivo estratégico, a minha métrica estratégica. Aqui é importante, então, que o planejamento estratégico esteja claro para todo mundo que faz parte da organização.
As lideranças, elas precisam garantir o desdobramento dos objetivos até o nível operacional. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Não adianta a gente ter um planejamento estratégico que está claro só para uma parte da empresa. Ele não vai funcionar, porque a outra parte da empresa não sabe por que aquilo é importante, não sabe o que precisa ser feito. E as lideranças têm um papel fundamental aqui, que é garantir esse desdobramento para todas as pessoas. O trainee DJ precisa saber o que tá lá no planejamento estratégico e quais são as métricas que precisam ser alcançadas. Então, essa foi a nossa segunda aula no nosso curso de planejamento estratégico. Eu vejo vocês na nossa próxima aula, onde a gente vai falar sobre a estrutura do negócio, olhando para o modelo de negócio e para os norteadores estratégicos. Até a próxima!